Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Aqui é o Antônio Ricardo Rodrigues Rezende, aluno do curso de Engenharia da Computação da turma de 2021/2. Ok, né? Vou começar a minha apresentação agora. Primeiramente, né, eu vou dar um foco aqui às partes da apresentação, né, que foram pedidas pela professora, que é a primeira, né, onde eu vou ter que explicar como deve ser escrito o resumo, a introdução, o referencial teórico, e passar uma visão também sobre o que se trata, né, dos materiais e métodos, e além disso, os resultados e a conclusão de um TCC. E por fim, na segunda parte, eu terei que escolher um TCC da área da computação ou controle e automação e apresentá-lo. E também, né, apresentar a problemáticas, objetivos, justificativo, fundamentação teórica, materiais e métodos e a conclusão do trabalho que eu acabei por escolher. Partindo pelo início, né, vamos começar aqui pela primeira parte da apresentação, né, que é falando aqui sobre, digamos que, esses pontos básicos, né, de como se deve construir um TCC. Beleza, né? Primeiramente aqui vamos dar foco ao que se trata, o resumo, né? E o resumo em si, né, se trata o quê? Essa parte, né, do trabalho de um TCC, né, é a parte do texto essencial e que deve conter os pontos principais da pesquisa. E para isso devemos ser bem diretos e completos na abordagem. E por esse motivo, né, é ideal escrevê-lo no final. Ou seja, no final de todo o TCC. Depois que a gente faz, digamos que todos os experimentos, que a gente anota quais foram os nossos materiais e métodos, quais foram, por exemplo, nossa fundamentação teórica, né? Quando a gente tem todo o compilado ali, a gente pega um pouco, senta na cadeira e escreve um resumo de tudo aquilo. E outro ponto, né, que se deve destacar é o seguinte, que esse resumo de TCC ele deve seguir as normas da ABNT, contendo até 150 palavras, mas também, né, outros tipos de trabalhos acadêmicos, né, como você pode destacar, em que o número pode variar de 100 até 500 palavras. E de acordo com as regras da ABNT, o resumo deve conter no mínimo 3 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. E uma outra coisa também que é crucial a gente dar um foco é a questão dos verbos, né, que os verbos utilizados em um resumo devem estar na voz ativa e o texto escrito em terceira pessoa do singular, ou seja, ele e ela. E sobre o mesmo, sobre o resumo, ainda falando sobre essa parte de um TCC, a gente tem, digamos que, algumas coisas que nós devemos apresentar, como, por exemplo, o tema, o objetivo, a metodologia, as considerações finais e as palavras-chave, como eu disse anteriormente. Em suma, resumo, se trata disso. Agora, partindo, né, para outro ponto, que é o ponto da introdução. Na introdução, a gente entende que a gente tem que ter o quê? A contextualização e delimitação do tema, primeiramente. Em segunda mão, a apresentação do problema de pesquisa. Em terceira mão, justificativa, ou seja, a relevância do seu tema e do seu trabalho. Em quarto ponto, os objetivos gerais específicos. Em quinto, metodologia. Em sexto, né, o que se pode, né, se esperar dos próximos capítulos. E a gente tem um adendo aqui que a gente pode fazer a introdução. Porque a gente deve fazer ela meio que pensando em vender o seu trabalho, né? E fora que esse tipo de pensamento é bom para a gente começar uma introdução, a gente tem que utilizar, né, de elementos de ligação e também atender às normas da ABNT na introdução do nosso TCC também. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre o quê? Sobre o referencial teórico. Deixa eu ver se é o referencial teórico mesmo. É o referencial teórico mesmo. O referencial teórico ele é uma das partes mais importantes, né, de qualquer tipo de pesquisa, seja uma dissertação, uma tese ou até um TCC, né? O mesmo projeto de pesquisa. Por quê? Porque o referencial teórico nada mais é do que um texto estruturado de tudo que já foi publicado até o momento com relação ao seu tema e ao seu problema de pesquisa. Ou seja, como se fizesse um apanhado geral do que está acontecendo no mundo que já foi feito sobre a área, inclusive que tem muito a ver, né, com o que você está fazendo nesse momento, que no caso é com o seu trabalho propriamente dito. Agora, vamos falar sobre materiais e métodos. Na seção de materiais e métodos do trabalho de conclusão de curso, do TCC,
a gente vai ter o quê? Que descrever de forma clara e precisa como o estudo foi executado. Digamos que aqui a gente tem a parte do desenvolvimento do nosso TCC. E o estilo de escrita também dessa sessão deve parecer como se você estivesse explicando verbalmente como conduziu o estudo. E ele também, né, deve ser organizado de uma maneira, né? E você tem que organizar ele seguindo o método de descrever o seu objeto de estudo. Por exemplo, o local onde o estudo foi realizado, quais eram as condições, descrever como os dados foram coletados, descrever claramente a infraestrutura e também as configurações, certo? E por fim, sobre esse mesmo tópico, que é o tópico de materiais e métodos, a gente tem que falar, né, sobre a infraestrutura e configuração, né? Que aqui dentro, digamos que desse subtópico que a gente tem que tratar, né, a gente deve incluir itens como hipótese, variáveis dependentes, variáveis independentes e tratamento. Agora, dando continuidade e por fim terminando a primeira parte da apresentação, eu vou ter que falar sobre resultados e conclusão. Olha, a conclusão do TCC é o desfecho do trabalho, certo? Então, assim, vai servir para responder o problema central do trabalho e verificar se o trabalho concluiu ou não todos os objetivos de pesquisa. E assim, junto com a introdução e com o desenvolvimento, a conclusão faz parte dos elementos textuais do TCC. E assim, ela tem que ser assertiva e concisa e deve retomar os principais pontos do trabalho e apontar as direções, né, para os próximos estudos na área de pesquisa. Ou seja, né, o TCC deve mostrar até onde a pesquisa foi e o que ela acabou encontrando. Já os resultados de um TCC nada mais é do que o material obtido durante a pesquisa, né? Sabendo que ele pode ser elaborado só com fundamentação teórica também, ou com a revisão de literatura e pesquisa de campo, né? Só que no caso aqui, no segundo caso, né, ainda em pesquisa de campo, né, o estudo, né, se torna bem mais completo e bem mais embasado do que fazendo, né, somente uma fundamentação teórica ou revisão de literatura. Beleza, né? Agora eu vou explicar, vou entrar na segunda parte da apresentação, que é o TCC pelo qual eu escolhi, né? Que é o TCC dessa garota aqui, elaborada por Karine Ontroba, uma engenheira da computação, em que ela fez o estudo sobre isso, né? O tema do TCC era o quê? Um projeto de um data warehouse na área de vendas, ou seja, uma parada aí que envolve, né, ciência de dados. Ah, mas o que é um data warehouse? Que diabo é isso, né? O que é isso? Data warehouse é um tipo de sistema de gerenciamento de dados que ele é projetado para quê? Ele ativar e fornecer suporte às atividades de business intelligence, né? Que é o famoso BI, né? Ou seja, é um sistema de gerenciamento de dados projetado para ativar e fornecer suporte a todas as atividades que vão envolver análise avançada. E aqui tem um adendo, olha, Business Intelligence é utilizado o quê? Para demonstração, certo? É uma análise demonstrativa. A gente pega um conjunto de dados e vamos analisá-los e demonstrar esses dados, por exemplo, no dashboard, para ver como que está. E veja bem, o cliente não vai saber pegar aqueles dados lá e interpretar alguma coisa. É somente se a gente pegar tudo aquilo, resumir a um dashboard, ou seja, um gráfico simples, a um histograma, que ele vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Então a ideia é essa, entendeu? Ó, gerenciamento de dados projetado para ativar e fornecer suporte às atividades de Business Intelligence. Tá, e tem outro ponto, né, sobre Data Warehouse, que ele centraliza e constrói grandes quantidades de dados de várias fontes, ou seja, ele consegue pegar quantidade de várias fontes, ou seja, das fontes mais dispersas possíveis, e ele armazena uma grande quantidade também de dados históricos, ou seja, para trabalhar aí com histograma, né, que é baseado na história e né, em dados históricos, é excelente. E também, né, ele ajuda muito na tomada de decisão, certo? Ele veio aí para ser, né, para ser um sistema de gerenciamento de dados para melhorar a tomada de decisão aí dos executivos de grandes empresas e tudo mais. Ok. Qual foi a problemática abordada por ela, né? Então, segundo ela, é o seguinte, a informação gerada pelos dados, ela pode se tornar, né, um diferencial competitivo de grande valor no mercado, com certeza. Desde que esses dados sejam bem administrados. Geralmente, esses dados são armazenados em sistemas transacionais, né, que ela chama aqui, são esses conhecidos como OLTP. E esses OLTP, veja bem, são sistemas que se encarregam de registrar todas as transações contidas em uma única
em uma única, né, em uma determinada operação organizacional. Então, assim, é o mesmo que você pegar, tipo, por exemplo, sistema de transação bancária, né, que ele vai registrar todas as operações efetuadas em um banco, em reserva de viagens, em hotel, cartão de crédito, etc. Ou seja, a mesma lógica, ou seja, a lógica desse OLTP é seguindo isso daí, entendeu? De registrar todas as transações contidas, né, numa determinada operação, certo? Beleza. Ela falou que esses sistemas OLTP armazenam operações de um negócio em estruturas relacionais e estão configurados, né, para conceder respostas rápidas a transações individuais que ocorrem no dia a dia da empresa. Mas apesar disso, os sistemas permitirem suporte às empresas, eles não possuem estrutura para que gerentes tomem decisões estratégicas. Olha o ponto aqui. Decisões a quais podem acarretar em benefício não apenas competitivo, mas também financeiro. Assim, né, surgiu o conceito de Data Warehouse, né, que é o famoso DW, que é um armazém de dados que guarda dados de fonte heterogêneas, inclusive dados históricos, como eu havia dito anteriormente. Agora, partindo para um outro ponto, outro tópico aqui, um tópico muito importante, que é o tópico de objetivos. Quais foram os objetivos abordados por essa estudante, né? O objetivo principal do trabalho era o quê? Projetar uma base de dados para um DW e realizar sua modelagem através da ferramenta OLAP, né? Essa OLAP é um sistema que ele é capaz de manipular e analisar um grande volume de dados sobre várias perspectivas, sabe? É como se você pegasse uma mesma quantidade de dados e você conseguisse tirar dali várias interpretações possíveis, entendeu? Ele consegue fazer esse tipo de análise. Ok. Através de ferramentas OLAP, gerar relatórios para responder a diversas questões, né? E essas questões, né, são referentes a possíveis questionamentos que o gerente pode realizar, né, no seu negócio. E formuladas, né, a partir de uma análise visual da base OLTP criada para este trabalho. E como objetivo específico, né, pode ser o quê? Como ela disse aqui, ó, escolha, definição e criação de base de dados OLTP, estudo de base de dados OLTP para projetar um DW, estudo e escolha da ferramenta OLAP, projeto de base de dados do DW, extração e carga de dados e, por fim, geração de relatórios utilizando a ferramenta OLAP. Que aqui, no caso, essa geração de relatórios aqui foi o que ela foi o que ela falou muito aqui no TCC, né? Que ela abordou bastante aqui, né? E se embasou bastante foi nessa última, digamos que essa última alternativa aqui, né? De se fazer esse uso. Beleza, agora vamos para a justificativa, né? Então, na justificativa, o que ela disse? Né? Ela disse que o DW, que o Data Warehouse, é um banco de dados que está referente, que ele é diferente de um banco, né, transacional, localizado em um ambiente separado do sistema operacional. Mas aí que tá, né? Porém, o Data Warehouse, né, com dados provenientes, ele vai ter dados provenientes de diversas fontes, né? Inclusive que vai atualizar periodicamente. Enquanto o LTP ele recebe dados geralmente de aplicações que populam essa base de dados, né? O DW ele recebe dados de vários tipos de bancos de dados e até mesmo planilhas eletrônicas, o que torna o quê? Uma importantíssima ferramenta aí, entendeu? Principalmente para empresas que possuem informações descentralizadas. Aí que tá vendo? Porque o Data Warehouse tem o poder de centralizar tudo numa coisa só. Ou seja, ficando muito mais simples todo o processo ali de mineração de dados importantes, de extração, de mineração e extração de dados, e inclusive, né, de fazer uma análise de dados aí para um dashboard, né, para apresentação para algum cliente, até mesmo por uma análise, né, mais visual, mais gráfica e mais simples, né, de se fazer na tomada de decisão sobre alguma determinada coisa, né? E a fundamentação teórica, né? O que ela disse sobre fundamentação teórica? Quando eu cheguei nesse capítulo aqui, né, ela colocou lá que ela tem por finalidade, né, descrever os conceitos fundamentais que englobam todo o trabalho dela, tais como, né, o conceito de DW, Data Warehouse, com suas propriedades, arquitetura, modelagem e a descrição das ferramentas que podem ser utilizadas para o projeto de um DW, que no caso aqui é o quê? É o OLTP mais a base OLAP. Ou seja, gente, não é aqui, ela não tentou diminuir, falou que o LTP é ruim. Não, o LTP é bom, só que ele tem uma função específica, tanto quanto o LAP tem uma função específica. O negócio é que ela fez o quê? Ela pensou que se inserirmos um DW, um Data Warehouse, temos a capacidade de trabalhar com esses dois outros tipos de sistemas, que no caso é o LTP mais o LAP, para fazer uma coisa bem mais bacana, bem mais concisa e bem mais simples, entendeu? Em vista de tentarmos trabalhar com tudo isso separadamente.
E quanto aos materiais e métodos, né, que ela utilizou, né? Quanto aos materiais e métodos, nós podemos destacar o quê? O projeto de um Data Warehouse e a geração de relatórios, como eu falei anteriormente, né, que foi o que ela destacou no projeto de TCC. E, por fim, temos a conclusão, né? E com a realização, né, do trabalho, né, segundo ela, que teve como principal objetivo a construção de um DW a partir de uma base de dados OLTP e, por fim, gerar os relatórios. Essa base foi gerada após inúmeras pesquisas na internet e teve como tema, né, o assunto vendas. Tendo a base OLTP construída e carregada, iniciou-se a etapa da modelagem do DW. A modelagem em esquema estrela foi realizada observando as tabelas e atributos da base. E suas tabelas são criadas e carregadas pelo SGBD SQL Server, o qual permite que dados de outras fontes sejam carregados em sua base com auxílio de um recurso chamado DPS. Ou seja, por fim, ela conseguiu sim fazer a integração desses dois sistemas, que era o objetivo final dela, fazer a integração desses dois sistemas com o DW. E ela conseguiu, de forma efetiva, fazer sim, digamos que a junção, né, a fusão de tudo isso para, né, criar um tipo de sistema que consegue fazer análises, né, tanto periódicas quanto atualizadas e históricas para o quê? Para ajudar na tomada de decisão, sabendo que o DW ele tem a característica, né, de abranger um conjunto de dados tanto histórico e heterogêneo, ou seja, ele tem a capacidade de centralizar bancos de dados. E, em suma, minha apresentação é isso. Não tenho mais nada a dizer. Até.